Olá, ouvintes da Rádio Luz Radiônica. Eu sou a Sandra Coimbra e este é o Café com Literatura. Sejam muito bem-vindos! Os nossos encontros serão semanais, sempre às quintas-feiras, às 17 horas na Rádio Web. E logo após, o programa ficará disponível no canal da Rádio Luz Radiônica no YouTube. Aproveitem e se inscrevam no canal para não perderem a nossa programação. Eu também tenho uma página no Instagram, que é o @leiturasliteratura, e um e-mail para contato, que é o sandra@leituraslitteratura.com.br. O meu objetivo com este programa é incentivar a leitura literária. Então, embarque com a gente nesse universo mágico que é a literatura. Bem-vindos! O mês de maio já começa com uma comemoração. Mas não é só a do feriado nacional dedicado aos trabalhadores. Talvez muitos não saibam, em 1º de maio também é celebrado o Dia da Literatura Brasileira. E não para por aí. Hoje, 5 de maio, é o Dia Internacional da Língua Portuguesa. E foi pensando nessas datas que escolhi para o tema deste mês uma das narrativas que mais me identifico, as crônicas. Lá no 3º programa, eu falei um pouco o que é narrativa e as diferenças entre um conto e uma crônica, lembram? Se por acaso esqueceram ou não tiveram ainda a oportunidade de ouvir, é só acessar a playlist do programa no canal da Rádio Luz Radiônica no YouTube. Combinado? Bem, a crônica não foi inventada no Brasil, mas foi por volta de 1930 que ela se consolidou no país e se transformou na principal porta de entrada da literatura para uma grande parte de leitores. O seu apogeu, ou seja, o seu momento de maior expressão, em que perde os vestígios de seus antecessores europeus, se dá a partir dos anos de 1950 e 1960, com cronistas como Rubem Braga, considerado o mestre do gênero, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, Nelson Rodrigues e Fernando Sabino. Difundida geralmente em jornais ou revistas, a crônica foi abandonando o teor exclusivamente jornalístico, voltada apenas aos fatos cotidianos, e foi, aos poucos, entrando no universo da ficção. Hoje, esse gênero é bem diversificado, apresenta formas que vão do comentário sobre um fato jornalístico à ficção, do humor à crítica social, da reflexão à defesa de ideias, mas sempre tendo um olhar crítico sobre a vida e o nosso dia a dia. Confesso que tive dificuldade para escolher os autores e os textos para esse mês dedicado às crônicas. É tanta gente boa que dá vontade de ler várias crônicas uma atrás da outra. Mas, como temos que respeitar o tempo no ar do programa, vou deixar um gostinho de quero mais, que é sempre bom, né? Para aguçar a curiosidade do leitor. O escolhido para hoje é o autor que mais me marcou a adolescência, quando descobri as crônicas. Ele é Fernando Sabino, nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 12 de outubro de 1923. Ele começou a escrever durante a adolescência, época que trabalhou como locutor de um programa de rádio. Publicou o seu primeiro livro aos 18 anos, em 1941. Formou-se em Direito em 1946. Embora ele já trabalhasse na área da justiça, licenciou-se do cargo para viajar com Vinícius de Moraes, vejam só, aos Estados Unidos, onde morou por 2 anos. Lá trabalhou no consulado brasileiro. No ano seguinte, na sua volta, ele passou a publicar suas crônicas em grandes jornais. Em 1957, ele começou a dedicar-se exclusivamente às atividades de escritor e de jornalista. Publicou diversos livros e ganhou vários prêmios, como o Jabuti de Literatura e o Prêmio Machado de Assis. O autor morreu aos 80 anos, em 11 de outubro de 2004.
crônica de hoje, que dá nome ao título do livro, chama-se O Homem Nu, lançado em 1960. Essa crônica serviu de inspiração para 2 adaptações para o cinema, uma em 1968 e outra em 1997. E também elas contaram com o roteiro do próprio escritor Fernando Sabino. Agora é hora de relaxar e se divertir com uma boa história. Aproveite e pegue um café. O homem nu. Ao acordar, disse para a mulher: escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta, na certa, mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade, estou a nenhum. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas, dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro. Não faz barulho, para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho. Mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com um estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. Maria, abre aí, Maria. Sou eu, chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se. Viu o ponteiro subir lentamente os andares. Desta vez, era o homem da televisão. Não era. Refugiado no laço da escada, entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão. Maria, por favor, sou eu! Desta vez não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindos lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo uma pirueta e, assim despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam e ele sem onde se esconder. Correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar. E a empregada passava, vagarosa, encetando a subida de mais um lanço de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah, isso é que não! Fez o homem nu, sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pelo. Podia mesmo ser alguém vizinho conhecido. Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez mais longe de seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka. Instaurava-se naquele momento o mais autêntico e desvairado regime do terror. Isso é que não! Repetiu furioso. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com a força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois experimentou apertar o botão de seu andar. Lá embaixo continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar. Muito bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência, largou a porta, enquanto insistia em fazer o elevador subir. O elevador subiu.
Maria, abre esta porta! Gritava desta vez, esmurrando a porta, já sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atrás de si. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com um embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagine que eu... A velha, estarrecida, atirou os braços para cima, soltou um grito: Valha-me Deus! O padeiro está nu! E correu ao telefone para chamar a rádio patrulha. Tem um homem pelado aqui na porta! Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado! Olha, que horror! Não, olha não, já para dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele, ainda ofegante indo abrir. Não era, era o cobrador da televisão. Nossa, já imaginou passar por uma situação dessas? Percebeu como os escritores usam os temas do cotidiano para compor histórias que poderiam ter acontecido com qualquer um de nós? É por isso que a crônica é um dos gêneros mais ricos da literatura brasileira. Gostaram do programa? Então, nos encontraremos na próxima quinta-feira. Beijos de luz e até lá!